Fala aí, Nação Celeste, aqui é o Rafael Cabral, goleiro. Se inscreve no nosso canal do YouTube e clica aí nas notificações, beleza? Um abraço. Rafael, Josias Pereira do Jornal Tempo da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar sobre essa missão que você tem pela frente de substituir o goleiro Fábio, grande ídolo do Cruzeiro. Como é que você encara esse desafio? Muito obrigado e seja bem-vindo ao Cruzeiro. Obrigado, um prazer. Acho que a tua pergunta é natural, né? Mas, com toda a sinceridade, a história do Fábio ela é insubstituível no clube. Para o coração do torcedor cruzeirense, ele é insubstituível. E eu não tenho essa pretensão de substituí-lo. Eu venho aqui para construir a minha história. Eu venho aqui com zero história, mas eu venho aqui com muita vontade, com muita determinação para escrever o meu nome na história do clube. Eu não encaro como uma substituição e sim como uma sucessão, porque ele é insubstituível, ele é um cara que todo mundo admira, outros atletas admiram, torcedores de outros clubes admiram, e eu sou um deles. Eu sou fã do Fábio e para mim é uma honra ser escolhido pelo Cruzeiro para jogar após ele, e eu encaro isso como uma honra mesmo de poder dar seguimento ao trabalho excepcional que ele fez. Eu não estou vindo aqui para substituir a história de ninguém. A história dele é inacreditável, é linda, e eu venho aqui realmente para construir a minha história, assim como ele também não substituiu a história de outros goleiros que passaram por aqui, né? Como Gomes, que ganhou a Tríplice Coroa, Dida, Raul Plasma, Paulo César Borges, que ganhou 7 títulos aqui. Então, vários goleiros que passaram por aqui. Então, eu venho aqui para construir a minha história com muita humildade, com muito trabalho e com muita vontade. Rafael Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Fugindo do óbvio, né, da pergunta da substituição ao Fábio. Você que teve muito tempo lá na Europa, tem agora a possibilidade de atuar pelo Cruzeiro e tem a facilidade de jogar com os pés. Você aprendeu isso muito lá, o que é importante, não só para você, mas para aqueles goleiros que saem e que chegam ao futebol brasileiro, para essa mudança de paradigma do goleiro poder jogar com o pé. O que você pode passar também para o Pesolano e para os outros goleiros que estão no Cruzeiro? Obrigado pela pergunta. Cara, eu evolui demais, né? Eu saí do Brasil muito novo, com 23 anos, conhecia somente a escola de goleiro brasileira, e eu tive a oportunidade de trabalhar com um treinador de goleiro espanhol, português, inglês, italiano, claro. Então, eu evolui muito, eu sou um cara muito aberto, assim. Eu acho que eu aprendi na minha vida que se a gente para de aprender, a gente esquece do que a gente aprendeu. Então, eu me sinto um goleiro muito mais completo. Em relação a esse jogo com os pés, é algo que eu me sinto muito à vontade, tenho treinado muito, trabalhado muito, e eu venho aqui para aprender, para contribuir, para dar o meu melhor e poder ajudar da melhor maneira possível, e essa experiência na Europa para mim foi fantástica. Bom dia, Rafael. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu gostaria de saber de você como é que trocar a Europa, depois de tanto tempo na Europa, voltar ao Brasil em um clube em uma situação complicada como está o Cruzeiro. A gente sabe aí que é uma nova era, virou clube empresa, tem o Ronaldo tomando conta agora, mas ainda ainda está na Série B, ainda tem algumas dificuldades a serem vencidas aí. Você está pronto para isso, para ajudar nessa reconstrução? Um abraço, obrigado. Obrigado você. Cara, eu jogo futebol porque eu amo, cara. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, sabe? A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, para Deus e não para homens, e eu sou um cara apaixonado de verdade pelo que eu faço. E eu não vim para o Brasil para encerrar a carreira. Eu tenho 31 anos e primeiro eu fui escolhido pelo Cruzeiro, isso para mim é uma honra, e depois eu escolhi vir para cá. Eu não vim para o Brasil porque eu não tinha proposta da Europa, eu tinha proposta da Série A do Brasil também. Eu vim para cá por paixão, vim para cá pelo desafio, eu vim para cá pela grandeza do clube. A gente está falando de um clube de 101 anos de história que se eu for numerar os títulos que ganhou aqui, eu vou ficar até amanhã. Um clube que foi o clube brasileiro, considerado o maior clube brasileiro do século XX. Então, eu conheço o Cruzeiro, eu já joguei várias vezes contra o Cruzeiro, já tomei muita bolada do Cruzeiro, já fui muito xingado pela torcida do Cruzeiro, eu sei o quão difícil é jogar contra. Então eu venho pelo desafio, eu venho pela paixão, eu venho por aquilo que me motiva, que é por isso que eu jogo bola até hoje. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Nessa linha também do que perguntou o Sulimar, Rafael, eu queria saber de você como tem sido esses trabalhos com o Pesolano em relação ao jogo com os pés, né? Ele falou que quer esse jogo por baixo desde o goleiro.
Então, eu queria saber de você também como tem sido esses dias, se houve algum papo com a comissão técnica em relação a esse estilo de jogo, e também te perguntar se os trabalhos da comissão técnica do Pessolano se assemelham de alguma maneira aos que você tinha lá na Europa. Muito obrigado. Obrigado você. Eu tinha só excelentes referências em relação ao Paulo. Só tinha ouvido coisas muito boas dele, mas te confesso que chegando aqui eu me surpreendi positivamente. Já tive algumas reuniões com ele, já assisti alguns vídeos, né, sobre aquilo que ele espera, sobre aquilo que ele quer. Já estamos colocando em prática, então é algo, como eu disse, eu me sinto muito confortável em fazer. Ele se assemelha muito à maioria dos treinadores na Europa que gostam de jogar, que querem propor o jogo, treinamentos intensos, jogo intenso, um time que quer propor, que quer comandar o jogo, um time que é ativo e não reativo. Então eu tô muito contente e o que ele pediu para mim eu tenho feito eu acho que nos meus últimos 7 anos lá na Europa, até mais, 8. Os 9 anos que eu joguei lá, eu sempre joguei com treinadores que gostavam de jogar. Teve um ano só assim que o meu treinador na Inglaterra tinha uma característica diferente, mas é algo que eu me sinto muito à vontade de fazer e espero contribuir para que ele possa colocar em prática aquilo que ele tem treinado, trabalhado. E eu estou ali para ajudar o time e passar aquela tranquilidade que eles ali precisam. Rafael Guilherme Pio, da Rádio Itatiaia. Você traz consigo uma experiência de muito tempo na Europa, mas chega para um clube que tinha um goleiro titular há 17 anos. Isso para você é uma pressão maior? Você encara esse desafio como? E o que achou aí dessa recepção inicial dos torcedores do Cruzeiro? Um abraço. Um abraço, obrigado aí pela pergunta. Eu não encaro com pressão, cara. Eu sinto zero de pressão, não pela grandeza do Fábio, porque como eu disse, o cara ele é uma referência. Eu fui uma vez convocado para a seleção brasileira com ele e eu estava muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. Ele acabou se lesionando e não foi uma tristeza para mim. Mantive contato com ele, conversei com ele há poucos dias atrás. É um cara que eu admiro muito, mas eu não encaro como pressão, cara. Eu acho que eu encaro como oportunidade, como prazer, como honra de vestir a camisa de um clube como o Cruzeiro, de poder dar continuidade ao trabalho dele, de poder escrever o meu nome na história do clube. E aquilo que eu digo, eu não vou conquistar a confiança dos torcedores ou construir a minha história no clube diante de um microfone, falando na imprensa ou dando entrevista. Vai ser com muito treino, com muito trabalho, com muita paixão naquilo que eu faço, nos jogos, porque eu acredito muito que a torcida do Cruzeiro vai ser o diferencial esse ano. Só que isso tem que partir da gente dentro de campo. Eu acho que a energia tem que vir de dentro para fora, igual aqui eu estou conversando com vocês, eu estou falando aquilo que está no meu coração para fora. Então, gente, dentro de campo nós vamos transmitir algo para vocês que vai fazer com que vocês acreditem na gente. Então eu não encaro como pressão e a pressão para mim ela é positiva. Eu acho que todos os momentos na minha vida, se você analisar a minha história, eu como goleiro eu sempre tive que substituir alguém, eu sempre tive que jogar depois de alguém. Quando eu comecei a jogar no Santos falava muito do Fábio Costa e eu não queria substituir o Fábio Costa, eu queria construir a minha história. E acabei sendo um dos goleiros mais vitoriosos na história do Santos. Quando eu fui também para o Napoli, eu estava para substituir o De Santis, que era um ídolo lá, um goleiro italiano que tinha muita moral, e eu fui lá para construir a minha história. E até o ano passado eu tinha sido o último goleiro a ser campeão lá, né, da Supercopa. Igual quando eu cheguei no Reading, a mesma coisa, o goleiro da seleção argentina hoje falaram, vai ser difícil substituí-lo, e eu acabei ganhando de o melhor jogador da temporada do clube. O goleiro com o maior número de jogos sem tomar gol numa temporada na história do clube. Então, é aquilo que eu digo, eu não estou para competir com ninguém, eu não quero competir com ninguém, eu não quero olhar para a história de ninguém, eu olho para a história dos outros admirando a história dos outros e eu quero construir a minha história com muito trabalho, com muita dedicação, e eu encaro isso como uma oportunidade. Isso não me traz um peso e somente uma expectativa, porque eu também acredito que a pressão te mantém humilde, te mantém trabalhador, te mantém com os pés no chão e te mantém dependente de Deus e te faz sonhar, velho. Então, basicamente é isso. Thiago Valu, canal Cruzeiro Esportes. Rafael, eu queria que você falasse um pouco o que você entende que ao longo desses anos fora do futebol brasileiro que você melhorou tanto no jogo com os pés
quanto também ali debaixo da trave. E o que mudou na sua perspectiva? Você é um goleiro ainda que teria mercado fora do futebol brasileiro e também a escolha pelo Cruzeiro, sendo que outras equipes já demonstraram recentemente interesse pelo seu futebol. Obrigado. Cara, a escolha... Eu evolui muito. Como eu disse, eu tenho muito a evoluir ainda. Eu acho que se a gente para de aprender, a gente esquece o que aprendeu. É diário, é trabalho. A minha profissão é repetição, repetição, repetição. Então, eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que ouço e que aprendo com os meninos da base e estou aqui também para ajudar. Eu evolui muito taticamente na Europa, demais. Como eu disse, eu aprendi escolas de diferentes treinadores, porque eu acabei trabalhando com treinadores de goleiros de vários países, como eu já mencionei. Então, eu evolui demais. E a minha escolha pelo Cruzeiro é sonho, velho. É desafio. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade em aceitar jogador acomodado. Porque o jogador que é acomodado, ele não entendeu o quão privilegiado e abençoado nós somos de trabalhar e fazer aquilo que a gente ama e ganhar muito bem para isso ainda. Então, e desde o contato do Cruzeiro, há muito tempo, eu tinha sim outras propostas, mas é aquilo, eu voltei para o Brasil porque eu tenho sonho, porque eu quero viver coisas importantes, eu quero escrever meu nome num grande clube. Não jogo futebol por causa de dinheiro, eu jogo porque eu amo, e eu acho que o resto ele é consequência. E eu escolhi porque desde o contato eu comecei a analisar, e comecei a ver entrevistas, comecei a seguir os jogadores, comecei a ver a postura dos jogadores aqui, comecei a ver as decisões que eles tomaram de reduzir salário, as entrevistas, a expectativa, o brilho nos olhos enquanto eles falavam. Eu conversei muito com quem comanda aqui o clube hoje, então eu vi um lugar que quer melhorar, eu vi um lugar com fome, sabe, com desejo, com vontade, não um lugar de pessoas acomodadas, e foi isso que me motivou. Foi isso que me motivou. Eu tinha proposta de Série A, tinha conversas avançadas com o time fora, tinha Premier League, mas, cara, é aquilo que eu disse, eu não voltei para o Brasil para encerrar a carreira, eu voltei para viver os meus sonhos, que são muitos, e para poder escrever o meu nome na história de um clube de 101 anos, com muitos títulos, com 2 Libertadores, 4 brasileiros, 6 Copas do Brasil, 38 estaduais. E eu quero poder aumentar esses números aí, vou fazer de tudo para isso. Bom dia, Rafael, Thiago, do Super Esportes e do Jornal Estado de Minas. Eu queria saber o que aconteceu nessa reta final da sua passagem pelo futebol inglês, quando você ficou sem atuar de setembro do ano passado até o início deste mês, né? Você acabou jogando aí a última partida no último dia 8. E também sobre sua condição física, se está na melhor forma, pronto para suportar essa maratona de jogos que o calendário brasileiro proporciona, né? Muito obrigado. Não, sem dúvida. Obrigado aí pela oportunidade de explicar também. Eu estava jogando, né? Joguei os últimos 2 anos, comecei essa temporada. O nosso clube estava com muitos problemas e nós começamos a temporada não muito bem. Mas eu estava fazendo meu trabalho, tudo, e tive uma lesão na mão. E fiquei um jogo fora, o time ganhou, o treinador me chamou e falou: Rafa, eu quero dar continuidade no goleiro para que ele jogue, porque você tem contrato até o final do ano. O clube já tinha recebido várias sondagens de outros clubes, então eles sabiam que a possibilidade de eu sair em janeiro era real e era grande, até por uma vontade minha. Eles não queriam que eu saísse, foi algo que eu pedi, e eu me sinto muito privilegiado, velho, porque por todos os lugares que eu passei, eu sempre saí pela porta da frente, e com muita conversa, com muita sinceridade, olho nos olhos, eu expressei a eles que o desejo meu era viver um novo desafio, era trocar de clube. E o goleiro que começou a jogar muito bem, e eu trabalhando, fiz o meu trabalho, e eu estou muito bem fisicamente, estou bem, estava trabalhando normalmente. E basicamente é isso, cara. Eu tive a oportunidade de jogar. Agora, antes de eu sair, eles queriam me voltar, né, pro time, mas era uma decisão que eu já tinha tomado, né? Sou muito grato pelo Reading, por tudo que eu vivi naquele lugar. Eu conheci pessoas extraordinárias, fui muito feliz, realizei o meu sonho de jogar na Inglaterra, mas é aquilo que eu falei, eu sou movido por desafios,
e sem criticar o ambiente ou sem criticar nada, eu senti que essa seria uma temporada de apenas jogos, sabe? E eu não vivo para apenas jogos, eu quero viver coisas grandes, eu quero brigar por coisas grandes. E esse foi o motivo de eu ter saído e esse foi o motivo de eu ter aceitado o Cruzeiro, porque eu quero ser protagonista num clube protagonista e junto com todos os meus companheiros, óbvio. Então, basicamente é isso. Oi, Rafael, bom dia. Lohana Lima, do UOL. Ainda falando sobre a sua passagem pela Europa, no Napoli, a temporada que você mais jogou foi a de 2014 e 2015. Depois foram poucos jogos, até mesmo na Sampdoria, e você vai voltar a ser titular para valer no Reading em 2019 e 2020, ou seja, um hiato grande aí em busca de espaço, de titularidade. E eu gostaria de saber como foi para você esse período da sua carreira, né, em que imagino que você tenha que ter tido um exercício grande de paciência, de esperar a sua vez, e como foi essa decisão também de ir para o futebol inglês para poder voltar a ser protagonista, para poder voltar a ser titular. Exatamente, tua pergunta já falou tudo. Foi um período de paciência, foi um período de muito aprendizado, né? Eu tive a chance de ser campeão no Napoli, de jogar, e fiquei 3 anos lá como segundo goleiro, às vezes terceiro, mas sempre trabalhando muito, humilde. Eu acho que, assim como eu mereço jogar, os outros goleiros que estavam ali mereciam, como aqui a mesma coisa, eu mereço jogar e outros merecem. Mas eu acho que isso mostra também o quão profissional eu fui, porque eu tive propostas nesse período. Eu tive proposta do Brasil, eu tive proposta da Espanha, tive oportunidades, e o Napoli nunca deixou eu sair. Eles sempre conversaram comigo e falaram que eu era importante, que eles queriam ter 2 goleiros número 1, que é um time grande. Eu não era o titular, mas eu era alguém importante para o time. Isso foi difícil para mim, porque eu tinha contrato, eu tinha assinado, e eu tive que respeitar e aceitar, mas ao mesmo tempo eu recebo isso como um elogio, porque nunca pediram para mim sair. Eu pedi para sair várias vezes e nunca deixaram, porque sempre contaram comigo. Fui para a Sampdoria, realmente o projeto que foi apresentado a mim foi de uma maneira diferente do que aquilo que foi colocado em prática, e fui para o Reading para voltar a jogar e realizar o meu sonho de jogar na Inglaterra, né? Que eu falei, eu vou para lá para depois realizar o meu sonho de ir para a Premier League. Tive proposta da Premier League, o time não me vendeu. Agora poderia ter ido também, mas nesse momento eu já estava numa forma diferente. Eu já queria voltar para o Brasil, eu já queria voltar para o meu país, eu já queria voltar para o clube como o Cruzeiro, que eu já estava com isso na minha mente após de tantas conversas e negociações. Eu acho que eu evolui muito, eu acho que hoje eu valorizo muito mais um treino, muito mais um jogo, muito mais uma oportunidade, e eu creio que tudo tem um propósito, e tudo que eu vivi foi muito importante para ser o que eu sou hoje, e eu não me arrependo de nada. Como eu disse, vários momentos, várias formas, momentos eu quis sair e não fui permitido isso, e fiz o meu trabalho, fui profissional, e glória a Deus, sair valorizado de todos os lugares. Rafael, Lucas Marra, do portal Sport News Mundo. Durante grande parte da sua carreira, você atuou no futebol italiano, em um mercado que é muito reconhecido por boas defesas. Ano passado, principalmente no período em que o Luxemburgo esteve aqui no Cruzeiro, o clube tomou poucos gols e foi muito sólido defensivamente. Tendo em vista a sua bagagem, eu queria saber como que você pode auxiliar, não só individualmente, com boas atuações, boas defesas, mas principalmente coletivamente, para que o setor continue se destacando. Obrigado. Obrigado você. Cara, primeiro eu sou goleiro, e como goleiro eu tenho que pensar no meu trabalho, eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar, porque se eu começar a pensar no trabalho dos outros, eu não faço o meu bem feito. E eu acho que, pelo que eu estou vendo já de treinamentos e trabalhos, eu tenho certeza que a gente vai ser um time intenso. E o que eu posso ajudar é comunicação, cara. Eu acho que o que eu posso é transmitir segurança para eles. Eu acredito muito que a responsabilidade no jogo é nossa, do zagueiro, do goleiro, de não errar, de ser sólido, de demonstrar tranquilidade e segurança para o time. E dar tranquilidade para os meninos lá na frente, velho. Fazer o que eles quiserem, sabe? Ter ousadia, ir para cima, errar quantos passes precisar, errar quantos chutes ou cruzamentos precisar, porque no final das contas, ele erra 10 passes e ele dá uma assistência e a gente ganhar o jogo, tá top. A gente ganhou. Então, eu acho que o mais importante é a gente transmitir essa tranquilidade de eles estarem leves para jogar, porque o segredo é se divertir, sabe? O segredo é se divertir. Eu joguei em times onde todos os títulos que eu conquistei era diversão pura. Diversão no vestiário, diversão com responsabilidade, obviamente.
Então é isso que eu quero poder ajudar aqui, velho. A gente já estava ali no vestiário agora, música alta, todo mundo cantando, brincando. E é esse o ambiente que eu quero poder contribuir, ajudar, porque isso vai refletir dentro de campo de uma maneira natural. E a gente jogando dessa forma dentro de campo, a torcida empolgando, a gente vai subir por causa de vocês, porque vocês vão ser aquele gás a mais. E é aquilo que eu digo, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem que fazer acontecer. Então, a gente está trabalhando para isso. Obviamente não vai ser tudo perfeito, mas se a torcida vê o sangue, a vontade, a determinação da nossa parte, eles nos abraçam e vai ser o diferencial nessa temporada. Adroaldo Leal, Rede 98. Bom dia, Rafael. Rafael, quando surgiu o seu nome como um dos possíveis substitutos do Fábio no Cruzeiro, claro que a torcida do Cruzeiro se lembra da sua atuação, da sua passagem pelo Santos, que foi uma passagem extraordinária, e nós, na função de repórter, fomos procurar também com pessoas do meio do futebol, a respeito das suas características, enfim. E o Leandro Franco, que inclusive foi preparador de goleiros do Cruzeiro, falou muito bem de você, das suas características, não só como atleta, mas também no dia a dia. Então, aproveitando a oportunidade, eu queria saber de você quais são as suas principais características, como é que é o Rafael no dia a dia com os companheiros, enfim, e o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar de você com a camisa celeste. Obrigado. Obrigado você. Cara, é natural todo mundo me lembrar da fase que eu vivi no Santos. Mas eu fui vitorioso no Napoli também, conquistando O Napoli ganhou uma Copa Itália 2 anos atrás, mas antes disso tinha sido o título que eu era o goleiro também. Eu estava num clube agora, o Reading, que na Europa a Championship é muito bem vista e muito bem valorizada, e normalmente no Brasil se passa poucos jogos, então é normal que não tenha esse conhecimento. E eu, como eu disse, eu fui o goleiro com o maior número de clean sheets na história do clube, ganhei de melhor jogador da temporada. Então, eu acredito que a minha passagem na Europa ela também foi uma passagem boa, uma passagem valorizada pelos lugares que eu passei. É normal que para as pessoas do Brasil a visibilidade fica menor, e também esse é um dos objetivos de eu voltar. Como eu disse, eu não estou voltando para encerrar a carreira, eu estou voltando para construir história, sou novo ainda para goleiro, cheio de vontade e de determinação, e cara, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara comunicativo, amigo, um cara que todo mundo pode contar a qualquer momento, e é difícil falar da gente, né? Eu não gosto muito de falar da gente, agradeço o Leandro pelas palavras, mas o que as pessoas vão ver de mim aqui é um cara simples, mano. Um cara que vai trabalhar muito, que podem contar comigo como pessoa, ou dentro de campo, ou a qualquer momento. Como eu também sei que eu vou precisar deles, porque sozinho a gente não faz nada. Olá, Rafael. Aqui é Vinícius Nicoletti, da ESPN. Queria saber como é que vocês estão encarando o Campeonato Mineiro. Não é o foco principal, não é o principal objetivo, mas como é que vocês estão olhando para essa competição? Serve de preparação para a Série B, é importante conquistar o título, tirar aí o tricampeonato do rival do Atlético. Como é que vocês estão analisando esse campeonato? Obrigado. Sendo bem sincero, eu aprendi a viver o hoje, eu aprendi a viver o presente, eu não estou pensando no Campeonato Brasileiro ainda. Eu me lembro muito em 2010, sabe, quando eu comecei a jogar no Santos. A gente começou numa temporada onde o Santos não tinha dinheiro, o Santos estava desacreditado, ninguém conhecia os atletas e tinha ali uma molecada cheia de vontade, cheia de desejo, e ninguém acreditava. Falavam que a gente ia brigar para cair e a gente foi campeão, encantando o país. Então, o que eu quero dizer é que a gente veste a camisa do Cruzeiro e tudo que a gente entrar para jogar, seja xadrez, seja dominó, seja qualquer coisa, a gente tem que vencer, a gente tem que ganhar, e essa responsabilidade, essa pressão nos mantém trabalhador, e é importante. A gente entra, velho, para competir, para ser competitivo, para ser duro, humilde, sabendo que não somos os favoritos, mas sabendo que a gente pode. Então, essa é a nossa mentalidade, e é isso que a gente tem que transmitir, porque se 5 acreditam é uma coisa, se 35 acreditam é uma coisa, e se o clube todo acredita é uma outra coisa. Então, é isso que a gente tem que transmitir, porque tudo passa pelo acreditar, porque nós temos que acreditar em nós, que o resto vai fluir naturalmente.